cuidados que a gente tem que ter na execução dos exercícios de Pilates ao longo da gestação. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente já começar a ensinar para essa gestante desde a primeira aula. Bem-vindo ao Pilates com a Fran. Aqui eu te ensino na prática como viver de Pilates. Eu sou a Fran e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Pilates na gestação. Então eu vou contar para vocês primeiro um pouquinho da minha história com Pilates para gestantes. Eu nunca fui gestante, não tenho filhos ainda, e quando eu recebi a primeira gestante eu me senti um pouco insegura do que fazer, apesar de já ter estudado um pouco sobre Pilates na gestação durante a minha formação em Pilates, mas eu sentia que na prática eu precisava aprender um pouco mais. Então eu fui fazer uma especialização no método Pilates e uma das disciplinas da especialização era Pilates na gestação. Então, eram 15 horas essa disciplina, a gente estudou muito além do Pilates para a gestante, a gestação em si. E entender o que acontecia no corpo de uma gestante me ajudou muito a saber o que fazer, como adaptar para cada mulher. Porque no final das contas, cada gestação é única. Às vezes a mesma mulher tem mais de uma gestação e são gestações completamente diferentes. Então é importante estudar um pouquinho sobre a gestação também. Essa é a minha dica para quem está aí atendendo uma aluna gestante e não tem experiência ou não passou por uma gestação assim como eu e está precisando aprender um pouco mais. Minha sugestão é, além do Pilates, estuda a gestação, entende o que acontece no corpo da gestante, certo? Mas afinal de contas, pode ou não pode fazer Pilates durante a gestação? E a resposta é que sim, pode fazer o Pilates durante a gestação. Entretanto, no mundo ideal é que essa mulher que vai fazer o Pilates durante o período gestacional já fizesse Pilates antes de ficar grávida. Porque quando a mulher faz Pilates desde antes de engravidar, ela consegue entender como que funciona o Pilates no corpo dela, né? Como acionar o abdômen, o centro de força corretamente, como respirar corretamente, como fazer os exercícios corretamente. E ao longo da gestação, isso vai mudando, né? Vai ocorrendo mudanças no corpo dessa mulher e a gente começa a ter que regredir esses exercícios. O centro de força dela muda, então ela tem que reorganizar o corpo dela durante a gestação para o Pilates. E se é uma mulher que nunca fez Pilates e ela já vem grávida fazer os exercícios, é diferente, né? Ela não vai saber muito bem como colocar o Pilates naquele corpo que já está totalmente diferente, já é uma novidade para ela, né? Tudo que está acontecendo ali é algo novo. Só que o mundo ideal e o mundo real são diferentes e a verdade é que a gente acaba recebendo muitas gestantes que nunca fizeram Pilates e que, porque engravidaram, vão buscar o Pilates e até mesmo porque o médico indicou que elas fizessem, então começassem a fazer Pilates durante a gravidez. E o que eu faço nessas situações? Eu sento e tenho uma conversa clara e franca com essa gestante, explico para ela que o corpo dela está passando por mudanças e que ela vai colocar uma atividade, um novo exercício ali que ela não conhece nesse corpo. Mas a gente tem que ver qual é o histórico dessa mulher, né? Se ela já fazia algum exercício ou não, né? Porque se ela já fazia algum exercício, o ideal é que ela continuasse fazendo aquele exercício. Se ela não fazia nenhum exercício, estava sedentária, então o ideal é que ela faça algum exercício, né? Então a gente senta juntas e conversa o que ela fazia, qual o histórico dela, se alguma vez ela já fez Pilates ou fazia algum outro exercício. A gente faz uma aula e vê como o corpo dela vai responder aquele exercício, como que ela vai se perceber fazendo aquele exercício e se ela se sente confortável ou não. Porque querendo ou não, é uma responsabilidade ter uma gestante na sua aula, tá? Então a verdade é que no mundo ideal, essa mulher antes de engravidar já fizesse aula de Pilates com você, mas na prática a teoria é outra e muitas vezes a gente vai receber essas mulheres que já estão grávidas e que buscam o método Pilates.
E a gente poderia simplesmente dizer que para ela esse não é o melhor momento para ela fazer pilates, e aí a gente deixa essa mulher à deriva de outra pessoa que vai, talvez não está tão bem preparada para atender uma gestante, ou viver uma vida sedentária até o final da gestação, que também vai ser um risco. Então, talvez, em alguns casos, receber essa gestante seja a melhor opção. Tá? E aí vai da conversa. Por exemplo, se ela fazia um exercício que era de uma intensidade, muito mais intensidade, sei lá, um crossfit, uma musculação, e ela não quer continuar fazendo esse exercício porque ela não se sente segura e ela prefere o Pilates, porque vai ter um atendimento mais personalizado, porque a intensidade é moderada, ótimo. Receba essa gestante, converse com ela, explique que talvez ela não vá ter um grande, né? Porque às vezes as pessoas vêm fazer Pilates acham que vão se pendurar e fazer acrobacias, né? Não é esse momento, o momento agora é de movimento e com segurança, tá? Então o melhor a se fazer é sentar e conversar francamente, abertamente com essa gestante e dizer para ela, o ideal seria isso, mas a gente pode fazer um exercício com bastante franqueza, com bastante troca. E por que tantos cuidados, Fran? Afinal de contas, gestação não é doença, né? Gravidez não é doença, a gente escuta muito isso. Gravidez não é doença, mas sim acontecem muitas mudanças. São hormônios que são liberados no corpo dessa mulher, como por exemplo a relaxina, que é um hormônio que, vamos falar em termos fáceis, causa uma frouxidão na articulação, faz essa liberação articular para preparar essa mulher para o momento do parto. Então, por exemplo, a gente tem que evitar exercícios de grandes amplitudes para que ela não se machuque, porque ela pode inclusive se lesionar e não sentir, né, por estar no efeito ali dos hormônios. É o centro de força que se altera, né, porque o ventre começa a aumentar e aí o reto abdominal começa a se alongar e a gente perde então o centro de força estável, começa a ter mais instabilidade, muda o posicionamento da coluna, ou seja, o corpo todo dessa mulher se transforma. E se é uma gestante de primeira viagem, para ela é tudo novidade. Então, colocar mais um exercício que ela não conhece, mais uma novidade, pode ser um risco, principalmente quando a gente fala de contração abdominal, né? Então, eu já fiz uma aula falando sobre como contrair o abdômen dentro do método Pilates. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima se você quiser ver essa aula. E que pode correr o risco dessa gestante não saber fazer a contração correta e fazer uma força de expulsão, né? E não é legal, não é isso que queremos no período de gestação. Então ela precisa fazer a contração de baixo para cima, né? Então fazer essa contração de forma correta. E fazer essa gestante entender como contrai o abdômen não é uma tarefa fácil. Então se ela já fazia Pilates, talvez seja um pouco mais fácil de ela entender. Mas também não é impossível, tá? Talvez você só vai precisar de um pouco mais de dedicação para essa gestante. Então, quais cuidados que a gente tem que ter durante os exercícios? Então, a gente vai modificar esses cuidados ao longo do processo da gestação. Né? São 9 meses, são 40 semanas ali e o corpo vai mudando, tá? Tem alguns exercícios que a gente tem que tirar ou evitar ou mudar, mas isso vai ser a partir dali de 20, 24 semanas que a gente vai se preocupar com isso, tá? Mais ou menos quando a barriga da gestante passa da linha do peito, tá? Isso vai ser ali em torno de 20, 23, 24 semanas, varia de gestante para gestante, tá? Mas é mais ou menos nesse período. Até essas 20, 24 semanas, essa gestante provavelmente vai conseguir fazer todos os exercícios de barriga para baixo, né, decúbito ventral, vai conseguir fazer ainda exercícios de rotação, vai conseguir ainda fazer exercícios de flexão e tudo bem, não vai mudar tanto a nossa aula nesse período. A gente só vai ter que cuidar com enjoos, por exemplo, né, que é bem comum nessa fase, então cuidar para não baixar a pressão, tem que estar atento aos sinais dessa gestante, mas isso a gente tem que estar cuidando sempre em qualquer aluno, né? A partir de 24 semanas, essa barriga que já passa da linha do peito começa a gerar um desconforto nos exercícios de barriga para baixo. E a gente vai começar a evitar a colocar esses exercícios de decúbito ventral se a aluna, né, a mulher fazendo a aula, dizer que está dando desconforto aquela posição, e a gente começa a evitar. Não tem por que colocar numa posição de desconforto. Né? Se está desconfortável, então a gente deixa de fazer os exercícios já, né, de barriga para baixo, do decúbito ventral. Conforme vai passando o período e
o abdômen vai ficando cada vez mais saliente, ali perto de 30 semanas, 35 semanas, já começa a ficar mais difícil as flexões para frente. Então a gente já começa a diminuir os exercícios que fazem flexões ou até tirar, porque o reto abdominal já não está mais ativo. Então dessas 24 a 35 semanas vai depender de gestante para gestante, mas nesse período a gente já começa a ter que tirar alguns exercícios que faz flexão, como roll-up, half roll-down. Então a gente vai tirando o roll-up, virando half roll-down, né? Até que chega um ponto que já não dá mais nem o half roll-down. A gente começa a tirar os abdominais, né? A gente começa a fazer os abdominais de cabeça apoiada, até que chega uma hora que não tem mais por que fazer os abdominais. Então, ao longo do processo desses trimestres, a gente vai começar a tirar algumas flexões e rotações que sejam muito intensas, né? A gente não vai tirar completamente, porque ela ainda vai fazer flexão e rotação no dia a dia dela, né? Então, é importante que ela ainda faça, não vai prejudicar, mas eu não vou fazer com grande amplitude, uma flexão com grande amplitude à frente, uma rotação com grande amplitude para trás. Então a gente tem que saber também ir dosando isso ao longo da gestação. Então esses são alguns cuidados que a gente tem que ter na execução dos exercícios de pilates ao longo da gestação. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente já começar a ensinar para essa gestante desde a primeira aula, que é como contrair o abdômen durante a gestação. A gente não quer que essa gestante faça uma força de expulsão e acelerar, né, o processo de parto, algo assim, ou forçar o assoalho pélvico dela, que já está sobrecarregado com o peso do neném. Mas a gente tem que ensinar para ela a fazer essa contração de forma correta, porque o mais comum é que a gestante solte a barriga, queira mostrar o abdômen, né, e relaxe, abra e mostre a barriga. E tá tudo certo, né? Deve ser um momento, esse é o momento dela, deixa ela. Mas na aula de pilates a gente tem que ensinar para ela que no dia a dia, para que ela não sinta dor nas costas e que tenha depois um processo de recuperação pós-parto melhor, ela já aprenda a soltar o ar e fechar o abdômen para dentro e para cima. Então essa gestante, desde a primeira aula, vai aprender que na hora que ela solta o ar, ela fecha o abdômen, puxa o abdômen para dentro e para cima. Então isso tem que ser ensinado desde a primeira aula. Essa gestante usar a expiração para esconder a barriga, guardar o bebê para dentro e para cima. Então vai usar o termo que você encontrar nas suas palavras para se expressar da melhor forma possível, para que a sua aluna entenda o que é a contração abdominal durante a gestação, para que ela entenda que ela não vai contrair o abdômen fazendo força, que pode acabar confundindo uma força de expulsão, que ela vai realmente puxar o abdômen para dentro e para cima, soltando o ar, e isso vai fazer com que ela deixe o centro de força mais próximo a ela e vai facilitar na execução dos exercícios, quando ela estiver no dia a dia fazendo as tarefas diárias dela, no trabalho. Mas afinal, quais exercícios fazer e quais exercícios não fazer na aula de pilates? A gente vai conversar sobre isso agora durante uma aula de pilates para gestantes. Algo que é muito importante também salientar é que quando passa ali de 25 semanas para 30 semanas, de novo, vai depender de gestação para gestação. Se essa gestante tem um bebê um pouquinho mais pesado, uma barriga um pouquinho maior, a gente vai começar a cuidar isso antes, tá? Que é o decúbito dorsal, deitar de barriga para cima, pode acabar comprimindo a veia cava, né? E aí acabar diminuindo o fluxo sanguíneo da mãe, para não faltar o sangue para o bebê, essa mãe pode simplesmente desmaiar. Nunca aconteceu numa aula minha, porque eu evito ficar muito tempo já deitada de barriga para cima. Quanto tempo? Uns 2 minutos ali é o tempo que é legal de ficar de barriga para cima, depois disso eu já mudo a posição. Então procure modificar a posição da gestante, não ficar muito tempo deitada em decúbito dorsal, de barriga para cima, para não correr esse risco, a gente não quer que isso aconteça, né? E use o travesseiro para apoiar a cabeça da gestante durante os exercícios, principalmente se ela já passou de 30 semanas e vai fazer mais os exercícios com a cabeça apoiada, tá bom? Então vamos para a prática, eu vou mostrar para vocês como fazer uma aula de pilates para gestantes e ali durante a aula eu vou dizendo como adaptar para cada fase da gestação. Vamos lá? Então vamos para a nossa aula de pilates para gestantes e como eu falei, até ali umas 20 semanas, essa gestante vai fazer uma aula praticamente normal, se ela já fazia pilates ainda, se ela começou
Depois que estava grávida, ela vai começar ali com 12 semanas, mas ela vai fazer uma aula de iniciante. Então não tem muitas adaptações, muitas modificações para fazer, tá? Mas depois de 24 semanas, mais ou menos, em que a barriga passa da linha do seio, a gente tem que começar a ter alguns cuidados. E eu vou pensar na aula de hoje como se fosse essa gestante, né? Que já tá com a barriga passando da linha dos seios, já tá com mais de 24 semanas de gestação. Entre 24 e 30 ali, vamos pensar assim. Em que a gente tem que ter cuidado já com essa gestante, tá bom? Bom, então primeiro de tudo é na hora de deitar. Esses retos abdominais já vão estar alongados, então a gente não pode forçar muito essa musculatura. Né? Ela vai acabar fazendo uma pressão externa e os músculos não vão segurar. Então na hora de deitar, talvez já seja interessante pedir para essa gestante deitar de ladinho e usar a força do braço para se organizar e deitar no colchão, tá? E aí, usa um travesseiro para ela manter a cabeça apoiada, porque ela vai fazer a maioria dos exercícios com a cabeça apoiada. Ela não vai mais subir, fazer força, porque lembra que esses retos abdominais estão alongados, tá? Então é importante ter um travesseirinho para a cabeça dela não ficar muito baixa. E a gente vai fazer o 100, duas opções. Ou com as pernas a 90 graus, se ainda for possível, pelo menos os calcanhares juntos, coxas afastadas. Ou com a perna apoiada no chão e ela vai fazer aqui o 100, cuidando da respiração. Inspira em 5 movimentos de braço e expira em 5 movimentos de braço. E aqui é importante trabalhar o 100, porque parece que não está trabalhando nada, né? Só movimento de braço, mas está sim, e é a hora que você mais salienta o expirar e aprofundar o abdômen. Tá? É a hora que você ensina essa gestante a soltar o ar e puxar o umbigo para dentro e para cima, que ela vai usar no dia a dia dela. Fez o 100, fez ali as 10 respirações profundas, aí o próximo exercício seria o half pull down. Depende muito de como a gestante tá? Mas a gente pode ainda aplicar o half pull down em torno de 25, 24, 26 semanas, ainda é possível. Então eu vou pedir para ela virar de ladinho, até porque eu não quero que ela fique muito tempo deitada, de barriga para cima, decúbito dorsal. Então eu vou pedir para ela sentar, e se ela ainda consegue, eu vou fazer o half pull down, descendo até onde ela consegue e voltando. O que vai acontecer é que, à medida que a barriga vai crescendo, as semanas vão passando, ela não vai conseguir ficar com a perna muito perto, ela vai ter que afastar a perna, talvez abrir um pouco mais as pernas, e que talvez ela não consiga ir tão longe. Ela vai fazer um leve arredondamento da coluna e voltar. E aqui você também pode ensinar ela a expirar, aprofundando o abdômen e voltar, tá? Ela vai fazer esse movimento de curvar e crescer a coluna. Curvar e crescer a coluna umas 5 vezes. Deitou de ladinho, vira de ladinho, porque a gente não quer forçar essa musculatura que já está alongada. E vamos centralizar o corpo para o One Leg Circle. O One Leg Circle eu gosto de já trabalhar aqui os alongamentos antes do exercício. Então eu já vou deixar os joelhos flexionados para facilitar o apoio da lombar nas costas, porque ela vai naturalmente criar uma hiperlordose. Eu vou trazer o joelho para o peito, esse joelho vai ficar um pouco afastado, um pouco aberto, para ter espaço para a barriga, e ela vai alongar o joelho, flexionar, estender. Eu posso fazer aqui isso 3 vezes, posso pedir para que ela fique alongando, posso pedir para que ela mexa o pé em ponta e flex, também umas 3 ou 5 vezes. Eu posso dar para ela uma corda, uma toalha, algo que ela segure, um Magic Circle, para ela fazer o alongamento aqui da perna para fora, né? Para que ela puxe a perna para alongar. Então eu posso fazer aqui vários alongamentos com essa gestante antes de fazer o One Leg Circle, e aí a gente faz o círculo com uma perna. 5 para um lado e 5 para o outro lado. Trabalhando ainda a respiração, alinhamento da coluna, crescimento. Amor, dá uma coisa, uma toalha. E aí vamos para outra perna, mesma coisa. Se eu não tiver nenhum acessório, eu vou fazer o Flexion Stand 3 a 5 vezes, ponta flex 3 a 5 vezes. E se a gestante alcança, eu pegar no pé. Se não, eu vou pegar uma toalha para me ajudar, botar lá no pé, estender a perna, alongar. Posso abrir a perna aqui para o lado. Então é interessante que tenha algum acessório para ajudar nesse alongamento da gestante. Vou te jogar a toalha, tá? E aí faço os círculos
com a outra perna. 5 para um lado, 5 para o outro lado. Muito bem. Terminei aqui os círculos de perna e ficou bastante tempo deitada já essa gestante. Eu vou pedir para ela sentar de lado. E a gente não vai fazer aqui os abdominais, a gente não vai fazer aqui o Run Like a Ball. Posso fazer? Posso, dependendo da minha gestante, tá? Mas, conforme vai chegando no final da gestação, não tem mais por que eu fazer abdominais com ela. Então, eu vou tirando esses abdominais com o tempo vai passando, tá? Se é no início da gestação, eu ainda posso fazer os abdominais com a cabeça apoiada, tá? Posso fazer a cabeça apoiada e faço aqui o single leg stretch. Posso fazer, não tem problema nenhum, né? Com a cabeça apoiada, single, double. É possível ainda? É possível ainda. Só vou cuidar das coxas afastadas, tá? Mas, no final da gestação, tem outras coisas que eu posso trabalhar com ela e ela já vai ter dificuldades. Não tem por que eu perder muito tempo aqui nos abdominais. Bom, então pensando que essa gestante já tá com uma barriga excelente, eu não vou optar por não trabalhar o Run Like a Ball, nem fazer os abdominais, vou direto para o Spine Stretch Forward. Então, é uma flexão do tronco à frente, mas que ela já não vai conseguir fazer uma grande amplitude por causa da barriga mesmo, né? Então, a gente vai pedir para ela estender as pernas, crescer a coluna, deixar o braço na frente, soltar o ar alongando a coluna e voltar. Se for muito difícil para ela ir com a coluna para frente, eu vou pedir para que ela flexione os joelhos e alongue, né, o quanto ela conseguir e volte crescendo a coluna, tá? O mais importante é que quando ela for à frente, ela solte o ar, para que isso, né, ajude nessa contração do abdômen, ela solte o ar e quando volte, ela puxa o ar para ajudar no crescimento. Então, sempre que a gente solta o ar, ajuda na flexão e quando a gente puxa o ar, ajuda no crescimento. Eu vou orientar bem a minha gestante quanto a isso. Finalizando o Spine Stretch Forward, a gente vai para o só. O só é uma torção com flexão, mas ali a partir de 30 semanas eu não vou mais fazer essa rotação com a flexão. Pode ser demais para essa gestante, então eu vou trabalhar somente a rotação e poucas repetições, 3 para cada lado já é o suficiente. Eu já não consigo mais fazer os exercícios em decúbito ventral, de barriga para baixo, que já vai ser desconfortável para a gestante. Então ele já vai direto para os exercícios de lado, para os side kicks, que é ótimo para a gestante. Então ela já ficou bastante tempo deitada de barriga para cima, né, em decúbito dorsal, já ficou bastante tempo sentada e agora ela vai virar de lado. Então perceba que essa dinâmica de trocar a posição para a gestante é bem importante e porque é desconfortável para a articulação ficar muito tempo numa mesma posição. Então a gente vai deitar de lado e fazer os side kicks. Bom, deitou de lado para fazer os side kicks. Com a gestante que já está numa gestação mais avançada, eu posso trabalhar com os joelhos flexionados para ajudar a dar mais sustentação no centro de força. Lembra que ela está com o centro de força totalmente alterado porque os cálices abdominais estão muito alongados. Outra coisa que a gente pode utilizar, se for necessário, não é com toda gestante, principalmente quem está grávida de gêmeos, talvez precise, é colocar uma almofada embaixo da barriga para ajudar, né? Porque o peso da barriga cai para o lado. Então a gente coloca uma almofadinha embaixo para ajudar, né, a sustentar a barriga aqui do lado. Mas só se precisar, tá? Não parta do princípio que a gestante vai precisar. Pergunte se está desconfortável, se ela quer. Se ela quiser, coloca, senão não é necessário, tá? E aí deixa ali. Eu trabalho com a gestante com a cabeça apoiada no braço, não altero isso. A mão continua aqui na frente para ajudar. A única alteração que eu faço é flexionar o joelho para ajudar ela nessa estabilização, já que o abdômen não vai estar ajudando ela tanto. E a gente faz todos os exercícios aqui, os side kicks. Pode explorar bastante, pode trabalhar o front and back, pode trabalhar o up and down, pode trabalhar os círculos de pernas, pode trabalhar a bicycle, trabalhar bastante amplitude, alongamento. A gente pode trabalhar o grand roll de jump, não tem nenhuma força externa, vai ser essa gestante fazendo o próprio exercício na amplitude que ela consegue, não vai ser alguém forçando o alongamento, então não tem risco nenhum ela fazer esses exercícios. A gente pode fazer o hot potato, né? Tem uma gama de exercícios aqui que pode ser explorados, então aproveite. Talvez o que não dê para fazer vai ser o insight, que é colocar
colocar a perna aqui na frente, né? Isso vai ser desconfortável por causa da barriga, mas tudo que for nessa posição e movimentando a perna, a gente pode fazer todos os exercícios, todas as variações que tem aqui do side kicks, tá? Pode explorar bastante e aí a gente troca de perna, faz tudo com a outra perna também. Terminei de fazer as duas pernas, aqui a gente pode fazer um mermaid. E esse formato de pernas para o mermaid fica mais confortável para a gestante do que ficar nessa posição, né? Talvez já seja mais difícil, afinal de contas ela vai estar com a barriga aqui forçando para frente, vai forçar a lombar, ela vai estar com o apoio do quadril. Então, com gestantes, eu já trabalho com as pernas, perninha de índio, perninha cruzada, e a gente faz o mermaid com uma mão no chão, alongo, eu posso fazer 3 vezes só para esse lado, ou eu posso ir alternando. E eu gosto de já com a gestante ir alternando, tá? É muito importante trabalhar esse alongamento, essa abertura de costelas, porque o bebê acaba empurrando os órgãos da gestante para trás, para cima, então ela não consegue respirar. Então, se você observar, a gestante ela vai estar com a respiração curta e meio ofegante, né? E é importante que ela tenha essa abertura de costelas para ela conseguir fazer essa respiração bem na região de costelas, para trás, para os lados, né? Expandir, trabalhar bem na circunferência do tórax dela. Então esses alongamentos laterais são ótimos para ela conseguir respirar melhor, tá? Então pode fazer esses alongamentos do mermaid para finalizar, ou pode fazer a finalização ainda em pé. E em pé a gente pode fazer tudo com a gestante, né? Sempre cuidando do equilíbrio, né? Para não perder o equilíbrio, ter algo na volta. Se você não estiver junto com ela, o ideal é que você esteja junto com a gestante, mas se você não tiver, que ela esteja perto de uma parede onde ela possa se apoiar e fazer os exercícios, e o único risco seria desequilibrar e cair, né? Mas tirando isso, a gente pode fazer então todos os exercícios, só tem esse cuidado de ter algo próximo para a gestante se apoiar ou segurar, tá? Trabalhando em pé de pilates, a gente pode começar a fazer o trabalho de pernas, e o braço pode ser aqui, se ela tem um bom equilíbrio, se ela não, ela abre o braço ou pode segurar na parede e fazer os exercícios de perna, que é subir na ponta do pé e descer devagar, sempre calcanhares juntos, né? Vou fazer o braço aqui para ajudar no equilíbrio, imaginando que esse gestante já está, né, com um ventre maior. E a gente pode fazer 10 vezes esse, pode fazer a flexão e extensão do joelho. Se for difícil nessa posição, eu posso afastar a perna, eu posso levar o braço para frente para fazer os agachamentos. Tá? A gente pode fazer aqui exercícios de braços, né? A gente pode fazer todos os exercícios de braço. A gente pode fazer chest expansion. Então aqui, em pé, a gente pode fazer todos os trabalhos de braço que tem dentro do método Pilates, que a gente vai precisar daí uma aula só para falar sobre os exercícios em pé, mas aí você já conseguiu perceber que tem muita coisa que dá para fazer com essa gestante, mesmo já depois de 30 semanas, mesmo já no final da gestação, a gente consegue fazer uma aula completa e ajudar essa gestante e poderia fazer sentado na cadeira, poderia fazer exercícios na parede, mas aqui eu quis trazer um pouquinho do que é uma aula de pilates para gestante, para que você se sinta mais confiante na hora de atender a sua cliente. Espero que tenha ajudado. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo ou até gravo um vídeo dando mais ênfase nesse assunto. Certo? Beijo, beijo. Até a próxima.